Oi pessoal, tudo bem? Beleza? Ricardo falando. E aí, tudo show de bola? Olha aí, vamos falar hoje sobre mapa de riscos ocupacionais. Você já montou um mapa de risco? Sabe como é que monta? Sabe como é que destrincha ele? Veja bem, vamos falar em 2 módulos sobre mapa de risco e lá no finalzinho tem um bônus maravilhoso que eu tenho certeza que você vai adorar. Se você nunca montou um mapa de risco, cara, essa maneira é a maneira mais prática que eu conheço. Se você já montou e sentiu algum tipo de dificuldade, não é um documento difícil, né? Mas assim, a gente às vezes se passa em alguma coisa, ou coisa do gênero, então, para que não aconteça mais, para a gente zerar qualquer tipo de falha, eu vou trazer esse documento aí para vocês de bônus, beleza, pessoal? Olha aí, que eu estou falando para vocês aqui, ó. A ideia da gente aqui é falar nesses 2 módulos, né? Nesse primeiro módulo, vamos falar do que é o mapa de risco propriamente, da classificação dos riscos e também da tabela DNR4 e as cores que incidem no mapa de risco. Show? Beleza? No segundo vídeo a gente vai falar de passo a passo e o bônus que eu comentei com vocês um pouco mais cedo. Lembrando que o ideal é que você se inscreva no canal, assim você não vai perder nenhuma oportunidade, nenhuma novidade que a gente está trazendo aqui permanentemente. A ideia do canal Ricardo Sacramento é trazer novidades sobre SST, mas também sanar dúvidas que estão aí parando a mente dos prevencionistas. Beleza, gente? Então vamos lá. O que é o mapa de risco ocupacional? O que é que ele faz? Ele é um documento, certo? Que a ideia dele é ter uma visualização de todo mundo que trabalha na empresa, todo mundo que chega na empresa vai passar, então público interno, externo, visitante, todo mundo. É bom que esse pessoal tenha informações sobre os riscos ocupacionais daquela região. Ele é padronizado exatamente para isso, quer dizer, aquela coisa por osmose vai entrando na nossa cabeça, né? As cores, os riscos. Então, por osmose, a gente também vai acostumando a sentar em uma recepção, tá aguardando alguém, a gente já vai lá enxergar o mapa e já vai ter uma ideia maneira assim do que é que acontece, uma ideia legal do que acontece no quesito riscos ocupacionais na empresa. A situação assim também é que por osmose também a gente aprende a fazer essa leitura permanentemente. Então, quando a pessoa começa a visitar muitas empresas, é muito natural que ele comece a fazer leitura de mapa de risco. Ele está ali sentado esperando, aí, pô, rapaz, olha o mapa de risco ali. Pensar que nem ele está lá, em pé. Eu já vi muita gente fazendo assim, em empresas que eu atuo, então dá para perceber que essa coisa realmente é por osmose, certo? Então pronto, a ideia é a visualização geral e ele é elaborado pela CIPA ou SESMIT, mas eu falo o quê? E ou. Todo mundo junto tem que dar, ajudando aí na confecção do mapa de risco. O SESMIT, enquanto assessoria, né, ajudar nas informações, e a CIPA enquanto chão de fábrica, né, enquanto atividade mesmo. O pessoal conhece, o pessoal tá ali no dia a dia, o pessoal consegue resolver, consegue perceber os riscos desse local, até porque o treinamento de CIPA tem um momento que a gente fala só de mapa de riscos. Mas claro, né, não é como um curso de segurança do trabalho, então é óbvio que é importante que o cara participe junto com o SESMIT e não tenha vergonha, perguntar, procurar saber, procurar identificar, não tenha pressa, né? Mas isso aí é um assunto que a gente vai falar mais na frente sobre, certo? Quem tem que ter um mapa de risco? Toda e qualquer empresa. Todo mundo tem que ter seu mapinha de risco lá, informando os riscos ocupacionais. Esse mapa ele tem cores, né? Então, tem uma classificação e tem as cores. Eu vou falar agora da classificação, certo? Essa classificação, ela se dá por grau de valor. Ou seja, ela vai de 1 a 4, certo? De acordo com a possibilidade desse risco causar um dano real a você. Então eu tenho, por exemplo, o 1 que é o leve, o 2 que é o médio, o 3 que é alto e o 4 que é muito alto, como por exemplo em locais de ambiente energizado, ambiente com risco de explosividade. Então você encontra esse grau 4 aí, que é o muito alto. Quem vai determinar isso aí, na verdade, é o que? É o CNAE, no anexo da NR4, certo? Que fala de SESMIT. E lá você vai nesse quadro 1,
você vai perceber que ele vai ter ali umas informaçõezinhas bem legais, né? Um lado ele vai ter o código, certo? Depois vai ter lá qual é o ramo da atividade daquela empresa, daquele local. E logo em sequência você vai ter uma situação chamada GR, que é grau de risco. Então, esse grau de risco pode ser 1, 2, 3 ou 4. Então, de acordo com esse grau de risco, você também vai alimentar o seu mapa de risco, beleza? Vamos falar um pouquinho de cores? Vamos falar de cores. Então, se você frequenta, visita, passeia, trabalha, né? Você vai ver que geralmente tem um mapa de riscos. Há empresas que vai ter um geral, certo? Que eu acho interessante, mas eu não recomendo tanto, a não ser que eles sejam em conjunto. E tem empresas que vai ter eles todos separadinho. Então, cada setor vai ter lá na parede o seu mapa de risco, certo? Isso aí é muito bom quando você não tem uma planta baixa, quando você não tem como elaborar. Olha os cachorros. O cachorro aqui me ama. Então, quando você não tem como elaborar o mapa, você acaba fazendo por setor, né? Porque você não requer um conhecimento tão técnico na área de desenho, coisa do gênero. Então, você consegue entregar o recado sem fazer muita coisa. Já quando você tem uma planta baixa, geralmente você vê o mapa completo, né, da empresa, você vê todos os setores da empresa ali. É muito interessante porque ali te ajuda na situação de rota de fuga, você conhecer a planta mesmo antes de você entrar. Funciona mais ou menos como se fosse um briefing, né? Só que não tem ninguém falando, tá ali o tempo todo exposto. E como ele é muito autoexplicativo, você acaba conseguindo várias e várias informações a partir daquela situação do mapa de risco. Então vamos lá, eu tenho risco verde, vermelho, marrom, amarelo e azul. No risco verde eu tenho um risco físico. O que é o risco físico? São riscos que podem atingir a gente, certo? Por meio de vibração, de radiação, de muito frio, não é o frio do inverno, é uma temperatura normal, na verdade, na questão do frio. Muito calor, então é um calor que geralmente é gerado por equipamentos que liberam energia térmica, então esse tipo de coisa é inerente ao risco físico. Vamos falar de riscos químicos. Riscos químicos pode ser poeira, névoa, gases, vapores e por aí vai. Então, produtos químicos de forma geral, certo? Eles podem são situações de risco químico. Então, se eu estou num ambiente que tem ali gasolina, risco químico, acetona, risco químico, né? Liberação excessiva de CO2, risco químico. Então, essas situações aí eu posso encontrar risco químico. Tem uma vasta gama aí desses riscos a serem apresentados, certo? Tem os riscos biológicos, tá? Então, esses aí eu já estou falando de vírus, bactérias, fungos, protozoários, sendo que é bom até a gente falar sobre, certo? Na situação do Covid-19, né, que é o momento que a gente está passando, apesar de que é um risco biológico por ser vírus, não é um risco ocupacional, a não ser para pessoas que têm que lidar diretamente com pacientes de Covid-19, entendeu? Não podemos esquecer riscos ergonômicos, postura inadequada, jornada de trabalho muito longa. Todo mundo aí vai entrar com risco ergonômico e mais alguns. Bem, gente, então o risco ergonômico ele tem uma preocupação que ele causa estresse, ele causa estafa, o cansaço físico e mental do trabalhador. Então a gente tem que ter uma preocupação também, e por isso que é importante que no mapa de risco ele exista, tanto é que ele existe. E tem o risco de acidente, que é o risco que a gente tem geralmente mais tranquilidade para falar, porque é o risco comum do acidente, é o encontrão, é a batida, é a queda, e por aí vai. Agora, a gente tem que trazer para o pessoal que a gente vai fazer, vai bater um papo sobre esse risco para elaborar o mapa, a gente tem que trazer à tona os outros, além dos de acidente, entendeu? Então a gente tem que estar buscando tudo isso aí, certo? Geralmente, quando você lida com os riscos do mapa de risco, o que acontece? Você trabalha com círculos, né? Tem vários modelos, mas o mais comum de você encontrar são círculos. Esses círculos podem ser pequenos, médios e grandes. O que é que vai determinar o tamanho do círculo? A cor do círculo vai dizer qual é o risco, e o tamanho do círculo entre pequeno, médio e grande vai determinar
qual a gravidade, qual é a preocupação que a gente tem que ter em relação àquele círculo. Show? Então, basicamente é essa pegada aí que eu quero passar para você nesse primeiro momento, certo? Esse material que eu separei aqui, eu também vou deixar à disposição para você trabalhar, para você pesquisar, você falar com o pessoal da CIPA. É um material que eu uso quando eu vou elaborar mapa de risco da empresa, então eu também mostro esse material aqui para o pessoal, beleza? Obrigado, até o próximo módulo. E voltando a falar, se inscreva no canal, certo? Até para ficar legal, né? Ficar mais divertido a gente continuar produzindo material para vocês, tá beleza? Um abraço!